Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se tu não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho lá para mim. Clique também para receber todas as notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Se você gosta tanto assim desse conteúdo, compartilhe ele com uma pessoa amiga que você sabe que gosta de livro e literatura. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer, tá bom? Hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar de um livro que gerou em mim muita expectativa. É um recebido da editora Madrepérola, foi uma parceria. E esse livro demorou muito para chegar aqui na minha casa, né? Para quem não sabe, eu moro em Pernambuco e quer queira que não, as entregas aqui são muito mais demoradas do que em outros estados. E correio principalmente. Mas finalmente chegou e eu estava assim super ansiosa. E é engraçado porque é um livro fininho, mas é uma leitura tão fluida que você consegue ler rapidamente. E mesmo tendo alguns trechos assim, meio tristes, pela história em si, mas é um livro maravilhoso. Eu vou deixar no box de descrição o link para quem quiser adquirir esses livros com 10% de desconto. Tanto no site da Editora Madrepérola você pode adquirir usando meu cupom, que é o Mônica Carneiro. E pelo site da Amazon você vai colocar apenas 3 palavras, tudo junto minúsculo, tá bom? E aí você vai ter essa possibilidade de adquirir com desconto esse livro, tá bom? O livro em questão é esse aqui, apenas 3 palavras, do Eduardo Baccarin Costa. E o livro em si já começa bem sugestivo com o título, né? Apenas 3 palavras. Para quem não conhece a obra, o escritor ele faz uma brincadeirinha com esse título, e aí a gente vai vendo no desenrolar da história essa brincadeira que ele faz com o título, e em certo momento a gente vai descobrir o que representa isso, tá bom? Para quem não conhece a história, conta a história de alguns protagonistas que viveram na década de 70, daquele período, né, do Brasil no período de chumbo. Né? O Brasil viveu uma ditadura militar, é sabido de todos, de 64, a partir de 64, e foram 21 anos, né, de muitas lutas. E especificamente ele se prende mais na história de Celso. Celso é um jovem homem que tem uns amigos que são filiados a alguns partidos de esquerda e que se opõem àquele regime militar, mas ele não é comunista necessariamente, nem é filiado necessariamente, e não se envolve tanto com as coisas do partido. Ele tem amizades, e por causa dessas amizades e por causa de questões circunstanciais, Celso é preso como uma pessoa do partido. Vive uma situação de prisão, de cárcere, de interrogatório, espancamento, tortura, mas num certo momento ele é resgatado com outros partidários, e aí ele vê que agora, já que ele entrou, bora entrar e bora se molhar na chuva. E aí Celso começa a ser realmente de fato um ativista, um militante. E ele com outro amigo, eles vêm aqui para o estado de Pernambuco. E é engraçado porque quando teve essa referência ao meu estado, eu fiquei muito feliz. Não sei se vocês sabem, mas é muito forte o ativismo do estado de Pernambuco. Pernambuco é historicamente um estado de muita luta, de muita resiliência, de muita oposição a algumas situações. Tanto é que aqui a gente chegou a ser país, né? E no dado momento, no período dos Flamengos do Brasil holandês. E é engraçado porque ele vai com um amigo para um seminário
E aí ele tem a oportunidade de estar em Pernambuco e vai para o interior ensinar naquela questão do ensino da época, que é o Mobral, com a possibilidade de ter uma renda, um dinheiro, mas também para fugir um pouco do foco dos militares. Afinal, ele com os outros tinham evaído de uma fuga, né? Saído de uma fuga. E aí eles tinham que se esconder, eles não podiam estar circulando por aí. E lá ele começa a ensinar e passa alguns anos ali. E ele tem uma paixão platônica por uma das alunas, que é a Clarinda. E eles começam a ter aquele namoro muito inocente, muito puro. E tem uma brincadeirinha de escrever cartas. Celso começa a escrever cartas para Clarinda para que ajude no processo de alfabetização, mas também com uma maneira de ele externar os seus sentimentos, né? Porque ela é muito jovem para ele. Ele já é um jovem homem e ela é um adolescente. E aí aquele romance muito puro, que ainda nem acontece, que fica só na coisa do querer, causa muito ciúme no irmão de Clarinda. E aí ela decide finalmente, o irmão dela decide finalmente denunciá-lo como um comunista. E aí ele é preso, ele é torturado, ele sai do estado de Pernambuco e fica lá, vivencia muitos sofrimentos naquele período de prisão. E chega a uma quase morte, né? Mas nessa quase morte, os militares jogam uma vala aí no chão coletiva, mas ele realmente não chega a morrer. E ele vê naquela segunda circunstância uma segunda oportunidade de fuga e de recobrar a vida dele. Só que por ele ter vivido a tortura, vivenciado situações de muita violência, tanto no que ele viveu como no que ele viu, causa nele uma amnésia, uma fuga mental, e ele esquece a própria identidade. E aí a história vai se desenrolando em cima disso, nessa reconstrução de mente e de vida de Celso. Mas tem um detalhe, uma coisa que ele nunca consegue esquecer, é do processo de escrever cartas para Clarinda. E aí a história vai desenrolando. Eu não vou contar mais sobre isso, porque senão eu vou contar a obra inteira. E aí perde a graça de vocês quererem lê-la. Eu acho interessante porque o Baccarin, apesar de falar de um período muito duro da nossa história e relatos de muito sofrimento, ele consegue ter tanto a fluidez na sua escrita como a suavidade. Sabe? Falar de estupro, falar de tortura, falar de alienação, porque ele fala sobre esses detalhes da TV, da telenovela que aliena o povo, dos canais de comunicação que fazem isso, de uma música voltada também para a alienação, porque a gente sabe que enquanto tinha naquela época os intelectuais que faziam música de protesto, tinham um Roberto Carlos da vida alienando o povo com modinha de amor. Não que eu tenha nada contra Roberto Carlos, eu acho suas músicas belíssimas, mas a gente tem que entender o contexto daquela época, né? É engraçado porque para mim esse livro trouxe um querer, um sentimento de pertença muito grande, porque eu tenho muitas referências de leituras que eu fiz sobre esse período. Aqui mesmo em Pernambuco, quem não conhece, existe um hospital geral, né, na João de Barros, e tem a Faculdade de Direito do Recife, que é muito próximo, né? Poucos metros de distância. E existem relatos de pessoas que ficaram presas naquele período que eles não sabiam onde eles estavam, em que quartéis eles estavam sendo presos e torturados. E muitos depois descobriram por causa do badalá, porque antigamente o relógio da Faculdade de Direito ele funcionava. E é muito, muito interessante perceber que Baccarin não é pernambucano. Eu entrei em contato com ele, eu passei a segui-lo no Insta porque mesmo para ver, né,
me causa curiosidade essa coisa da vida do escritor. E aí eu fiz alguma pergunta a ele, e por que a escolha de Pernambuco? E ele falou, né, pela história de Pernambuco, fez muita pesquisa. E eu acho que a escolha foi muito pertinente, porque pernambucano é irritado, pernambucano é guerreiro, não é um povo que se dobra fácil. E me reportou também um pouco da minha infância, porque mesmo não tendo vivido aquela época, eu sou criança da década de 80, mas ele trouxe uma referência tão gostosa. Eu não sei vocês que são mais velhos, mais jovens, mas na minha infância era muito comum o cachorro piquinês, e ele traz alguns elementos assim, daquela época, da vida mais intimista, da vida mais com malemolência. Ele fala da seca, do sofrimento, do Nordeste. Mas o que é mais surpreendente é porque ele trata daquela época e perpassa por décadas e vem até o momento atual que a gente vive do governo Bolsonaro. E essa questão mesmo que os militares fizeram na época de uma moralização da sociedade e uma tentativa, né? Porque não consegue. E esse discurso ideológico Bolsonaro hoje fez, né? E se elegeu. E fala sobre outras questões políticas, como a eleição de Lula. E é muito interessante, sabe? Porque ele fala de coisas atuais, fala de coisas do passado muito duras, muito fortes, mas com a suavidade que nos faz pensar, nos remete ao passado, nos mostra uma realidade crua, dura, mas de uma maneira muito carinhosa, muito cuidadosa. Eu super recomendo esse livro, eu acho que é uma obra maravilhosa e é uma oportunidade também de vocês conhecerem um pouco sobre esse período que é tão exigente nos dias de hoje falar. Nós não podemos nos esquecer do que aconteceu, nós não podemos nos calar e nós não podemos aceitar a negativa de que aquele período foi bom, que foi melhor, e que é muito comum hoje o pessoal dizer é só vagabundo que era preso naquela época, porque a gente sabe que não, né? Super recomendo, assim, foi um prazer ter recebido esse livro da Madrepérola, ter conhecido a obra de Eduardo e acho que é um livro fascinante, tá bom? Obrigada pra vocês que assistiram até o final. Me sigam também lá no Insta, tá bom? Mônica Carneiro. Até a próxima, pessoal. Tchau!